E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 5 temas e acredite se quiser, a direita brasileira ganhou 2 aliados em 2 pautas diferentes no dia de ontem. O primeiro, Felipe Neto se coloca contra dar dinheiro para a Rede Globo. E o segundo, Randolph Rodrigues é a favor do desenvolvimento nacional, fazendo com que o Brasil explore as suas riquezas. E obviamente a gente vai comentar sobre isso. Quero começar falando sobre o PL 2630, o que a turma andou discutindo nas últimas horas, e eu quero mostrar para vocês 2 vídeos da turminha da esquerda, um deles do próprio José Disseu, falando algumas coisas que deixam bem claro por que eles querem tanto controlar as redes sociais. Aí depois a gente vai falar das CPIs, das mesmo no plural. Além do dia 8, vamos falar do MST. Essa tá dando muita preocupação para o PT. Só para você sentir o drama, indicaram a própria presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, para entrar em campo. É uma das titulares da comissão. Eu acho que isso diz muito. E teve uma notícia aí que falando do INCRA, deu um dinheirinho aí pro MST. Não pro dinheirinho, pro MST, né? Pra feira do MST. Ajudou aí no evento, vai ter que comentar que o dinheiro foi muito, isso pode ser inclusive um dos problemas da CPI. E tem a terceira, CPI das ONGs. E é o terceiro tema, onde eu quero mostrar para vocês quem estava no Brasil ao longo do dia de ontem. Malloch Brown, o presidente mundial da Open Society do Soros, e também o Klaus Schwab, o Fórum Econômico, tava junto com o Alckmin, tava no Planalto. Depois, para poder falar do Brasil da picanha, só notícia ruim, óbvio, né? As notícias aí das coisas, das pautas do governo, mas fé em Deus, não vão avançar. E também quero falar sobre a economia, né? Então, também não deve vir muita notícia boa. Mas vamos lá, que a introdução já foi muito longa. Isso daqui era meio que já esperado. Mas para você ver que a coisa é tão absurda, até a Folha de São Paulo fez questão de comentar. Não só a Folha de São Paulo, mas o Globo, Metrópolis, o Estadão. Tem algumas coisas que é demais até pro PT. Mas o PT não tá nem aí. Ele vai e faz, não importa se é governo, se é nada. Se fosse o partido, a gente entendia. Mas o governo Lula usou uma conta oficial para zombar da cassação do Deltan Dallagnol. O governo do presidente Dilma usou um canal oficial nas redes sociais para zombar da cassação do deputado Deltan Dallagnol. O perfil do governo do Brasil usou uma imagem de PowerPoint para celebrar feitos do governo em clara referência à apresentação do então procurador, que acusava Lula de liderar uma quadrilha. E a imagem é essa daqui, ó. 137 dias de governo, tudo está ligado, todos esses pontos, etc e tudo mais. Essa imagem foi postada em algumas redes sociais e gera aquele simples questionamento. É para essa turma que querem dar o poder de falar o que pode e o que não pode ser dito nas redes sociais? Tenho certeza que a opinião de vocês já está muito bem formada sobre isso, mas é sempre bom trazer algumas coisinhas a mais. E aí, esse senhor aqui vocês devem conhecer muito bem, senhor José Disseu, andou falando algumas coisinhas que eu acho que merecem a atenção de todos nós. Primeiro vídeo aqui começa com a fala do Breno Altman, que é amigo do José Disseu, um cara de esquerda, né, pra valer. Depois o José Disseu entra em campo para falar mais algumas coisas. Vamos ouvir juntos. Bolsonaro teve como uma das características do seu governo recorrer permanentemente à mobilização da sua base social, juntando em vários momentos gigantescas multidões que mantêm a sua base, que mantiveram sua base social permanentemente em ação, resultando em benefícios para a extrema-direita. Eu vou fazer esse fato e agora vou fazer a minha pergunta. O que fazer para esquentar as ruas e ampliar a mobilização popular, se é que isso é importante para uma política de esquerda? A responsabilidade principal para esquentar as ruas e mobilizar o povo é do presidente da República, como fez Bolsonaro e como ocorre em outros países, ou é uma tarefa essencialmente de partidos, sindicatos e movimentos? Isso é uma pergunta que o Breno Altman faz, mas antes de perguntar, né, de quem é o papel de mobilizar as massas, ele deixa claro, ninguém fez isso igual a Bolsonaro, ninguém. Quem deu sustentação a Bolsonaro foi sua base, a share do Zap. Olha a resposta do Disseu. Na minha opinião, o principal
O Bolsonaro já mostrou isso. O principal meio de comunicação que existe no Brasil é a presidência da República, é o presidente da República. Principalmente na era digital das redes. Então, Lula, ou quem quer que seja presidente, se não exercer esse papel, está perdendo o principal instrumento que existe. A educação, a mobilização, a resposta e para a divulgação, para a informação, além de formação. Eu acredito que, eu não sei por que o Lula não faz mais live, não dá mais entrevista, não fala mais. A situação atual, nós vencemos a eleição por todos os fatores que vocês sabem, não vou analisar aqui agora. Então agora qual é o desafio? Ou nós, agora, nos voltamos para a organização, tanto da reorganização dos sindicatos em outros termos, que é outra classe trabalhadora, e dos partidos políticos, e voltamos para a mobilização social, ou nós vamos ter um problema gravíssimo. Porque o período que nós vivimos é de repressão e de hegemonia do pensamento de direita, que começou lá em 13, e agora nós estamos vivendo um momento que a direita já tem toda a força que tem nas redes. Outra coisa, a esquerda demorou muito para entrar nas redes, demorou muito para perceber o que era a extrema-direita. E agora nós estamos com o desafio de novo. Se nós continuarmos como nós estamos, não vai acabar bem. É preciso dar um giro total cada partido político, cada força política, sindical, popular, para repensar, reorganizar e trabalhar para que esse 1º de maio é um retrato trágico da nossa situação. E por que trágico? Porque o 1º de maio foi um fiasco, não foi quase ninguém. Os vídeos aí que circularam do Lula foi um negócio assim patético. Patético, mas a Globo não vai falar sobre isso, vai abafar, e os outros jornais vão seguir na mesma tônica. E aí perceba, o José Dirceu, você tem que ver assim, vamos lá sobre a perspectiva do que ele disse e das preocupações do Dirceu. O primeiro ponto, ele usa Bolsonaro como exemplo, ou seja, Bolsonaro é um case de sucesso a ser replicado. Ele fala, cara, olha isso que ele fez. Olha as lives, não sei porque o Lula não tá fazendo live, não tá dando entrevista. Criticavam tanto o Bolsonaro, mas o que sobrava de comunicação governamental para mostrar o que realmente vinha sendo feito, porque a imprensa ela tinha um papel central em destruir a imagem do presidente da República, no caso de Bolsonaro. Agora, mesmo com o apoio da imprensa, a informação não chega, principalmente porque as pessoas estão cansadas de ouvir o que a imprensa tem para falar, etc, tudo mais. Antes ouviam por quê? Porque existia aquele ódio contra Bolsonaro canalizado, o que fez várias pessoas se movimentarem. Agora, os eleitores aí do Dilma querem saber do Big Brother, né? De algum reality show que tá passando na TV, não sei qual reality show da moda do momento. Além disso, no final ele deixa bem claro, né? Ó, a direita tá vindo aí desde 2013, dominou a rede social, tá bem claro aí a fala do Dirceu, ele diz que a esquerda tá ficando para trás. Então, já que eles não conseguiram criar uma militância, pessoas que realmente se importam com o futuro do Brasil, porque quando o cara começa a acompanhar a política mesmo, e ele faz um questionamento sério, ele tem uma honestidade intelectual, vamos falar assim, ele acaba vendo que a esquerda brasileira, pelo menos os petistas, normalmente não estão num caminho muito bom. Então ele tende a não apoiar o Dilma. Então o Dirceu está bem preocupado. Então qual é a solução? Vamos controlar as redes sociais. Vamos passar o PL 2630. Ainda nessa live, essa outra senhorita aqui comenta, o primeiro recorde ali foi da Elisa, esse aqui da Tsuki, olha o que ela disse. O presidente Lula, ele é reconhecidamente internacionalmente como esse líder muito capaz de ter uma interlocução e uma comunicação com a sua base e com a população de uma forma muito forte. Agora, nesse seu 3º mandato, ele está vivendo uma situação que ele não viveu nos outros mandatos, de ter uma base social mobilizada, mesmo que por um líder que neste momento possa estar mais debilitado, mas que mantém uma força de fidelidade e lealdade da sua base extremamente forte, que é o ex-presidente Bolsonaro. Então, esse é um desafio absolutamente intrigante, gigante, para a gente observar nesse próximo período. Como que o governo vai conseguir, com uma base parlamentar completamente instável e ainda não consolidada, muito longe de ser consolidada, com movimentos, sindicatos, partidos também, sem uma capacidade mobilizadora que se equipare ao que foi, inclusive, a capacidade mobilizadora do anterior governo, e algo que todo mundo aqui no chat colocou e que é um desafio do nosso tempo. Como lidar com as redes, como lidar com a internet, com os novos meios de comunicação, com as novas formas de organização social, com as novas formas de mobilização, de construção de adesão que estão aí, que eu acho que esse é um dos grandes desafios também para esse governo.
Mais um reforço, né? Estão preocupados com a rede social, cara, como fazer, por onde ir, por onde não ir, como é que a gente vai resolver esse problema, como lidar com os desafios da nova era. Eu até fiquei surpreso aí, o nome da senhora é Ana Prestes. Você vê, tá dando um mínimo respeito, né? O ex-presidente Bolsonaro, um xingou de gênio, isso, aquilo, outro. Chega o dia que o Opera Mundi tem mais respeito para tratar Bolsonaro do que a Rede Globo, que fala os piores nomes na hora de se referir ao ex-presidente. E tantos outros jornalistas, né, que falam coisas ainda piores. Então a turma, assim, não sabe o que fazer. E ao longo disso, você vê na fala dela, isso aqui é esquerda falando, isso aqui é petista. Petista tá falando, não tem base. Não tem base, não tem apoio social. O que é que vinha sendo discutido desde a época da transição? Alguma forma de voltar, algum tipo de ajuda, né, para os sindicatos? Não diretamente do governo, mas vamos ver como a gente pode fazer, né? Como pode voltar, quem sabe, o imposto sindical, porque o governo nunca esteve tão fraco no Congresso e sua base não tem mais, né, a mortadelinha para movimentar os sindicalistas. Mas vamos continuar voltando para a questão do 2630. Tudo é questão de comunicação. O Estadão conta que a Câmara incluiu remuneração a pastores em pele das fake news. Só que, além disso, também tem a questão dos jornalistas. Aí fala que, assim, em outro trecho do projeto, Nascimento incluiu pregações, discursos religiosos como obras intelectuais protegidas, atualmente identifica apenas conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza. A proposta do Nascimento inclui na Lei do Direito Autoral um tópico sobre o uso de obras na internet. O texto base prevê que as plataformas deverão pagar uma remuneração a quem tem direito sobre uma obra, mesmo que a publicação do conteúdo tenha sido feita por um usuário. Ou seja, uma pregação religiosa disseminada pelas plataformas obrigaria as Big Techs a remunerarem o pastor que a proferiu. Vídeos com pregações de pastores são frequentemente compartilhados nas redes sociais. Tá começando a virar um negócio meio engraçado, porque eu tenho pra mim que se uma pessoa fizer uma pregação na rede social, ela já vai receber. Aí eu questiono, assim, pelo menos aqui nessa plataforma, né, no YouTube. Mas tem algumas outras plataformas no Brasil que elas não remuneram ninguém. Então, assim, toda plataforma agora vai ter que remunerar, todo usuário vai ter que remunerar. Não, mas só um tipo de conteúdo, não. Esse aqui tem remuneração, esse outro não tem, artista tem. E vai entrar piada também, vai entrar humor, vai entrar teatro, jornalismo só se for daquele jeito, né? Grandes empresas, 24 anos no mercado, com editor, isso, aquilo, outro. Realmente é para combater as fake news? É para combater as fake news? Só que a questão que envolve a Globo, você vê, ó, conteúdo jornalístico e artístico. A proposta de Itamar Nascimento estabelece ainda a remuneração para artistas e veículos jornalísticos por conteúdos publicados nas redes sociais. O pagamento inclui quaisquer formatos que incluam texto, vídeo, áudio ou imagem. Mas tem plataforma que não remunera ninguém, vai ter que começar a remunerar agora, mas só os iluminados, só o jornalismo. Tá vendo que isso tá estranho? O projeto proíbe as empresas de removerem conteúdos jornalísticos para se eximir da obrigação de remunerar os veículos. Cara, é inacreditável isso. A remuneração deve onerar o usuário que acessa e compartilha sem fins econômicos os conteúdos jornalísticos em seu perfil ou conta. Poderão receber a remuneração as empresas jornalísticas, mesmo individuais, constituídas há pelo menos 24 meses, que produzam conteúdo original de forma regular, organizada, profissionalmente e que mantenham o endereço físico e editor responsável no Brasil. Tem que estar responsável no Brasil, se não for, não pode. Aí, eis que aparece o aliado mais improvável de toda a história do Brasil. Ontem, às 7 da noite, última edição, Felipe Neto aparece com esse tweet que eu estou sem palavras. Tô até achando que é piada. Urgente. Prezados deputados. O futuro da comunicação digital no Brasil está nas mãos de vocês com esse projeto 2370,
que abraçou a remuneração do jornalismo da noite pro dia. Do jeito que está agora, se aprovado, o Brasil será irreversivelmente controlado pelo oligopólio da mídia, que vocês conhecem bem. Será o fim do jornalismo independente e das pequenas e médias empresas do setor. Essa remuneração não foi escrita preservando o interesse do povo brasileiro, mas sim dos bilionários com poder suficiente para ter lobistas 24 horas por dia pressionando. Se o objetivo é remunerar o jornalismo e incentivar a indústria, por favor, alterem o projeto 2370 urgentemente. Segue abaixo a lista de alterações urgentes assinadas pela AJOR e pela FENAGE. Tá vendo como são as coisas? Mas não é que eles querem tirar o jornalismo, é porque a forma que está sendo construída vai cair na conta da Globo. Aí a turminha tá vendo, eita, a Globo tá dando a rasteira na gente. Estávamos achando que todos nós íamos ganhar um trocadinho. Não, a Globo vai tomar tudo. Agora é tarde, né? Mas tá aí, ó. As agências, não, vamos manter, mas vamos fazer aquelas alterações, né? Do jeitinho. Porque do jeito que tá, o principal favorecido vai ser a Rede Globo. Aí o Felipe Neto recebe um comentário do Thiago dos Reis, o maior mentiroso da turma do Lula. Este foi exatamente o jabuti que eu e outros youtubers denunciamos no Pele das Fake News e que conseguimos remover do projeto. A troco disso fui xingado de todos os nomes e atacado por todo mundo, inclusive da esquerda. Tiraram do Pele das Fake News e colocaram em outro projeto de tramitação urgente. Aí o Felipe Neto fala assim, ó: a minha luta sempre foi pela remoção da parte da remuneração do jornalismo no PL 2630. Deve ser tratado em separado, com amplo debate e transparência. Daquele jeito. Aí, mais um perfil de esquerda. Depois ele responde aquela postagem do Felipe Neto. É o Rony Teles. Esse também gosta de mentir, viu? Eita! Enquanto a gente se reunia com a Glaze, na verdade você vê o Gleison, né? Mas deve ser a Glaze. A Glaze, para apontar esse absurdo, era atacado por ex-colegas no Twitter com a ajuda dos Sleepy Giants. Minha família exposta, prints expostos, tudo para me calar. E você aqui junto com a galera dizendo que o projeto precisava ser aprovado com urgência, não querendo te atacar, mas enquanto você fazia propaganda, a gente estava tomando porrada e não sendo ouvido. Vocês, daí a direita inteira, Rony Teles. Oh, meu Deus. Aí ele tá falando aqui da Rede Globo em todo lugar que vai. Todo lugar vocês estão aí, passando pano pro PT, passando pano pra petista. Mas graças a Deus que pelo menos isso daí vocês estão falando, estão abrindo a boca. Eu quero ver o que os petistas vão fazer. Se vocês vão falar do Lula, e vamos falar que o Lula não tá sabendo disso, que o Lula vai ser enganado pela Rede Globo mais uma vez. Independente disso, eu espero que, pelo menos nisso, sabe, esquerda e direita entendam que um projeto de lei que vai favorecer financeiramente os grandes grupos, como a Rede Globo, isso é uma coisa terrível para o Brasil. Espero que nesse ponto as pessoas possam deixar a diferença de lado e os deputados entenderem o que é que está em jogo na mesa nesse momento. Grava essa parte até dos oligopólios. Eu podia emplacar o terceiro tema direto, para ver que petista não tem... Como é que pode falar, né? Petista não é condizente com o que ele diz, né? Ele é hipócrita. Mas vamos continuar falando aqui das CPIs no plural. A Folha de São Paulo soltou mais uma nota sobre uma coisa que a gente tá falando aí tem dias. Mas tô falando, né? Vamos observar para ver o que é que vai acontecer. Não consigo bater o martelo, dizendo que a Câmara instala CPIs no MST, da Americanas e da Apostas, enquanto a investigação no dia 8 perde força. Perde força, você vê que a própria imprensa tá deixando meio de lado, não comenta muita coisa, etc. Tudo mais. Aí diz que a comissão mista que investigará atos golpistas com deputados e senadores ainda não tem data para ser instalada. Isso foi o que a Folha disse. Por outro lado, a Veja fala, com 18 titulares, a CPI dia 8 já pode ser instalada, se quiser, que já tem maioria. Tem 18-32. Aí diz, né? Com a indicação de mais da metade do colegiado, a comissão mista já pode ser instalada. Já tem data? Ainda não.
Vai ser instalada? Até o momento, não tem data. Mas eu acho que também não tem como, a partir do momento que você lê o requerimento de uma CPI, não tem a chance dela não acontecer, não sair do papel. Mas tá daquele jeito. Empurrando com a barriga, vamos ver, né? Perde força, não. Depois, acabou, tem isso, tem aquilo outro. Os petistas aí dizem que vão fazer acontecer, mas estão deixando a coisa avançar. O que eu sei é que a CPI da MST foi instalada e a Helene Cantanhede, que escreve no Estadão e é da Globo News, tá revoltada. O governo foi descuidado e a CPI do MST não será contra o MST, mas contra o próprio governo? É só ver a cúpula da comissão? Como assim? Já tá evidente? Helene Cantanhede é evidente? Vamos ouvir o que ela disse lá na Globo News. Olha qual é a preocupação da Rede Globo, né? Meu Deus, temos que proteger o Lula. Cadê? Aqui. O governo foi pego de calças curtas, o governo não estava com radar nessa CPI, né? A CPI foi devagarzinho, a imprensa não estava falando, o governo não estava vendo e ela veio montada e olha, um tenente-coronel na presidência, um delegado na vice-presidência e o Ricardo Salles como relator, está evidente qual é o objetivo dessa CPI. Né? E o Ricardo Salles não foi só apenas ministro de Meio Ambiente do Bolsonaro, sem nunca ter pisado na Amazônia, como ele foi aquele ministro que defendeu na reunião, fatídica reunião ministerial do Bolsonaro, que, olha, está na hora de abrir as porteiras para aprovar tudo contra o ambiente lá no Congresso. Mas é militante, hein? Tudo contra o meio ambiente. É como se qualquer pessoa mais à direita desse país quisesse tocar fogo na Amazônia. Deixa eu botar o celular para carregar aqui. Quando ele tá conversando, peraí. Aqui, vamos pegar bem aqui. Peraí. Tá, rapaz, carregar meu celular, nem vi. Ele acha. O que eu fiz aqui? Ah, tá. Eu cliquei no mouse. Tem um mouse aqui, o outro. Opa. Pronto. Vamos aí. Mas tá vendo lá, né? Não. Tá contra o meio ambiente. Como assim contra? O que é o meio ambiente pra Helene Cantanhede? Qual o papel do ministro? É ir na Amazônia? E onde? Tem que rodar uma cidade o suficiente? É passar por cima de avião? Tem que ir em alguma cidade em específico? Como é? Onde é a Amazônia? Manaus é a Amazônia? Não, não é. Onde é? Aquela fala de uma militante. Tá cada vez mais claro. Isso aqui é uma concessão pública. Até quando isso aqui será visto como algo normal? Uma coisa é a Folha de São Paulo. É um jornal, empresa privada, fala o que quer, Estadão. Isso aqui é concessão pública. E a turma tá aí na maior normalidade. Mas beleza, vamos continuar. CPI do MST. Deputada do PSOL é acusada de dar emprego à mulher de José Rainha em seu gabinete. No Atlas de Março, comentamos sobre o senhor José Rainha. Em um momento onde a polícia foi para cima, inclusive prendeu o cara, o Boulos apareceu falando que eu não sei se tem evidências, etc, tudo mais. E aí no dia seguinte, foi no mesmo dia, a CNN soltou com exclusividade uma nota com diversos documentos, diversas notas fiscais, etc, tudo mais, mensagens, mostrando aí das investigações, né, de por que a turminha foi presa. Um esquema aí de possível extorsão. Porque eu tô falando de tudo isso daí, né? Porque envolve José Rainha e a esposa dele é assessora da Sâmia Bonfim, que vai fazer parte da comissão. Aí a matéria da Gazeta do Povo informa que durante a reunião de instalação da CPI do MST, Sâmia Bonfim foi questionada pela imprensa sobre ter alegadamente nomeado para trabalhar em seu gabinete Diolinda Alves de Souza, mulher do líder da Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade, a FNL, o José Rainha. Isso pode gerar conflito de interesses, já que Sâmia é integrante da CPI. E aí diz que, de acordo com Ricardo Salles, a Sâmia teria sido interpelada se não haveria conflito de interesse de sua parte, já que a deputada
membro titular da CPI do MST, nomeou a esposa do líder da FNL em abril deste ano. Em 2003, Diolinda foi presa após condenação por formação de quadrilha. Agora de boa. Agora tá de boa. Desde o dia 4 de março de 2023, José Rainha, marido de Diolinda, está preso preventivamente após operações da Polícia Civil de São Paulo que o acusa de extorquir 6 vítimas exigindo vantagens financeiras. Com Zé Rainha e Luciano Lima, outro líder da FNL, foram apreendidos 2 fuzis calibre 5.56, 2 espingardas calibre 12 e uma calibre 3.57. Essa é a turma do amor, viu? Da paz. A turma do desarmamento. Acho que essa CPI do MST entrou no radar do governo de uma maneira bem preocupante. E aí, além da Sâmia, e aí eu acho que é por isso que a Helene Cantanhede está muito preocupada, Hugo Marques, lá na Veja, tem uma matéria complicada, viu? Diz que o INCRA, um órgão do governo federal do Lula, liberou R$1.270.000 para a feira do MST em São Paulo. Aquela feira que tava o Alckmin, que tava o Galípolo, que tava o Paulo Teixeira e mais outros ministros. Aí tá ali, né? R$1.270.000 para a realização da Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária, um evento promovido pelo MST. Autoridades do governo participaram da feira, como Paulo Teixeira, Luiz Marinho, Padilha, além do próprio Alckmin. Um extrato de contrato publicado pela Superintendência Regional do INCRA em São Paulo mostra que o órgão contratou serviços de organização de eventos, incluindo etapas de planejamento, coordenação, montagem e desmontagem da estrutura física. Para a realização da feira, foram levantados galpões com estrutura de aço e lonas e diversas bancas para exposição e venda de verduras. A Feira do MST em São Paulo abriu espaço para um grupo teatral erguer uma estrutura parecida com a cela de prisão, com atores vestidos de verde e amarelo, interpretando manifestantes bolsonaristas presos sob acusação de golpismo na penitenciária da Papuda, em Brasília. É meio estranho o governo apoiar, né, uma feira dessa e o INCRA, inclusive, né, gastar um dinheirinho. Meio complicado, né? Esse tipo de ação aqui, acho que não encaixa muito bem. A representação incluía, né? Vou ler o resto. Segundo o INCRA, foi questionado pela Veja, houve apoio à feira do MST porque ela atende ao público-alvo da autarquia, os assentados da reforma agrária. Segundo o órgão, a iniciativa permitiu a divulgação de políticas públicas destinadas às famílias de assentados, como os programas de educação Pronera, aquisição de alimentos, o PAA, e a compra direta do governo PENAI. A CPI do MST resolveu iniciar seus trabalhos, convocando alguns funcionários do INCRA nos estados, para começar a questionar algumas coisas e tentar entender quem está por trás do financiamento do MST. Eu acho que essa notícia, né, ela cai como uma luva diante de tudo que está acontecendo. E aí, o que a gente comentou no vídeo de ontem, e eu acho que não precisa ser muito inteligente para pensar nisso, onde muita gente está falando que essa CPI pode dar muito problema para o governo, muito problema, é só ver como estão se movimentando, o que eles vêm fazendo, toda essa movimentação na imprensa falando que não, que tem que tratar com respeito, o CPI é ruim, é um negócio policialesco. Aí tem o grupo Prerrogativas se predispondo a ajudar, né, o MST. E aí agora, a Gleisi Hoffmann, a presidente nacional do PT, foi escalada para ser titular desta comissão. Tá legal. A própria Gleisi vai ser titular. Um sinal do empenho que o partido tem na questão, né? Será que o PT tá com medo? Será que a CPI pode gerar desgaste para o governo? Esse é um dos motivos? É o que tá aparecendo. E aí, ainda falando de CPI, essa daqui irá ocorrer no Senado e terá 11 membros, como foi a CPI da pandemia. E dos 11 membros, temos pelo menos 6 titulares que são bolsonaristas. Ou seja, que a turma não é petista.
Os nomes, na verdade, foram tão bem simpáticos, né? Ideias mais à direita. E eu achei engraçada como o Alisson Matos, o jornalista, né, que escreve essa matéria, ele narra algumas coisas. Ele cita lá todo mundo que tá aí no grupo desses 6 mais à direita, que vão fazer oposição ferrenha ao governo e tudo mais. Ele fala assim, ó, o partido de oposição formalizar a indicação de 6 nomes para compor a CPI das ONGs, que já pode ser instalada no Senado. A comissão terá 11 membros titulares e 7 suplentes. A maioria é bolsonarista e da bancada ruralista. Aí olha agora. O objetivo da CPI é investigar a atuação de ONGs internacionais na Amazônia e sua relação com o governo. Parlamentares que apoiam a abertura da CPI citam interesse dos Estados Unidos, da União Europeia e de George Soros na atuação das ONGs e citam o Fundo Amazônia como exemplo. Os focos citados pelos parlamentares são temas frequentes de teoria da conspiração e fake news distribuídas em redes sociais. Soros é um santo. Soros não faz nada de errado. Também são temas históricos de falas do ex-presidente Jair Bolsonaro e militares. Por que será, né? Tudo teoria da conspiração. Segundo aí a turma do bastidor. Então vamos falar um pouco dos Soros e dos seus amigos. Vejam só. Quem estava no Brasil anteontem? Talvez estivesse ontem também. Mark Malloy Brown é o chefão da Open Society Foundation. Quem compartilha esse post, né, é o Pedro Babavai, que é o chefão da Open Society Foundation na América Latina e Caribe. E aqui Brasil também, né? Óbvio. Tem aquele senhor de barba meio grisalha, tá pequeno, mas tá aqui de camisa azul, polo, né? Do lado do Mark. A democracia brasileira deve sua resistência à sociedade civil do país. Olha o neogovernismo que o FHC falava desde 95. Quem agora ajuda o governo, né, a democracia continuar em pé são os zongueiros. Sociedade civil. Não, os zongueiros. Fiquei profundamente inspirado por me encontrar ontem no Rio com organizações pioneiras na vanguarda dessa missão. A Open Society tem orgulho de apoiar. Nós apoiamos vocês. Dê uma olhada quem tá. Um desses grupos que tá aí, um dos braços, acaba por meio que fazer alguns sites. Você vê esses sites que são feitos, nossa, é só campé contra a direita. É engraçado. Tem um grupo bem famoso que às vezes vai aí, né, pra retirar anúncios de quem promove mentiras. Na época mostrou lá, eles fizeram tipo uma campanha, né, pra desmonetizar o Olavo de Carvalho e tudo mais, e o site tinha feito pelo mesmo grupo. Outra coisa interessante, eu falei com vocês umas semanas atrás que nos meus olhos, o turning point do Felipe Neto, aquele ponto que ninguém levava ele a sério na imprensa e não, agora o Felipe Neto é a sumidade. Foi ali em maio de 2020, e no momento do pós-ida dele no Roda Viva, e desde então foi numa crescente. E uma dessas ONGs que tá aí é exatamente da uma senhorita que o Felipe Neto agradeceu por ter sido uma das responsáveis por fazer a ponte para ele gravar um vídeo onde ele falava que não Trump, mas Bolsonaro era o pior presidente do mundo. Porque estava rolando um vídeo circulando no New York Times que o Trump era o pior presidente da história. E Felipe Neto foi no New York Times falar que não. E ele foi falar de Bolsonaro. Quando Felipe Neto fez esse vídeo, na época ele inclusive também foi compartilhado pelo predecessor, né? O cara que veio antes do Mark Malloy Brown. Também era o chefão da Open Society Foundation na época. Esqueci o nome do senhor agora. Mas a gente comentou em vídeo em 2020. Avançando. O grande Mark. Você vê o estilo dessa galera. A galera tá... Meu Deus do céu. Tá meio velho pra ficar fazendo maldade. Também tá meio velho pra cuidar dos netos, né? Vai curtir a vida um pouquinho. Não atrapalha o Brasil. Mas olha lá. Prazer em encontrar a Sônia Guajajara, primeira-ministra dos povos indígenas do Brasil. Uma nova voz política extraordinária para os direitos indígenas, onde apenas 18% do Congresso é feminino. Uma força pioneira para a representação das mulheres. Engraçado, né?
A Guajajara tá em todas. Estava lá com o Leonardo DiCaprio. Os petistas no passado um dia questionaram a Guajajara. Os petistas do passado falavam que o Soros era um grande problema. Atualmente não. Ontem até perguntou, ô petista, por favor, vocês podiam ser um pouco coerentes. É sério, assim, só defender as pautas históricas de vocês, que vocês sempre criticavam os bilionários. Dá pra gente criticar agora? Só porque Lula é o presidente agora e tá com o agora vocês não vão criticar mais? Sério? Só pra relembrar, o glorioso Mark tava aqui ó, com o glorioso Haddad e o glorioso Alexander. Alexander é esse rapazinho aqui na esquerda, de óculos, né? Filho do Soros. Tava lá no Fórum Econômico. Grave isso, tava no Fórum Econômico. Aqui a Marina, com o filho do Soros, né? No Fórum Econômico também. E ainda de falar mais do Fórum Econômico, um pouco do Soros, olha que engraçado. O Hélio, né? O Hélio Musk. O menino Hélio foi lá no Twitter, falou umas coisas assim, meio coisa, né? Que tá atravessando traduzida do Google. Soros me lembra Magneto. O cara fala umas coisas bem pesadas aí, né? Sobre a história de Magneto do X-Men. E aí o Hélio responde assim, ó. Você assume que são boas intenções. Eles não são. Ele quer corroer o próprio tecido da civilização. Soros odeia a humanidade. Falei, rapaz, Hélio, não fala isso, Hélio. Fala isso. Em outro momento ele fala assim, ó. Ele respondendo um cara lá que tava descendo a bolaça no Soros. Diz perfeitamente. Entre outras coisas, Soros identificou astutamente uma grande oportunidade de arbitragem nas eleições para promotores públicos, onde uma quantia relativamente pequena de dinheiro tem uma influência descomunal. As instruções de Soros para seus promotores de estimação foram, essencialmente, para minimizar o processo até mesmo de criminosos violentos. É por isso que um criminoso, alguém que já havia esfaqueado seu colega de quarto, poderia agredir brutalmente o Dave Chappelle no palco com a mesma coisa e receber apenas uma contravenção. Será que isso está acontecendo? Será que os zongueiros estão trabalhando para fazer uma revolução na estrutura do Estado? É o tal neogovernismo que o FHC tanto falava. Se bem que nesse caso aqui não, né? Que tá investindo em campanhas, porque lá procuradores, promotores, né? Cargos do judiciário são meio que... existe uma eleiçãozinha. Mas voltando, o Haddad voltou com o Mark lá no Fórum Econômico. E falando do Fórum Econômico, o dono da parada toda, quem manda mesmo, parece até que é primo do Alckmin, viu? Assim, o estilo tem igual, né? A boca, assim, muito parecida. O cabelo, né? A falta de cabelo, até a cor do terno, todo malamanhado, gravata torta dos dois. Ai, mas muita maldade no coração. Tava lá, ó. Encontrei-me hoje com o presidente do Fórum Econômico, o Klaus. O que um cara desse tá fazendo no Brasil? Com o vice-presidente da República. Você vê uma foto dessa, eu fico... dá até medo de ver o Lula cair e saber que é o Alckmin que pode assumir. Discutimos... com quem tratei temas importantes do panorama internacional atual. Discutimos as perspectivas de desenvolvimento sustentável. Lembra do vídeo que eu falei? Gente, uma coisa, desenvolvimento sustentável, eles adoram botar essa palavrinha. Por quê? Porque eles podem arbitrar no futuro o que é o que não é sustentável. É para dominar e controlar tudo. Como indústria de baixo carbono, bioeconomia, adoção de novas tecnologias para a transição verde. A pergunta dos últimos dias: qual é o nosso projeto de nação? É esse país? Essas são as prioridades do Brasil? É isso que está sendo discutido? Economia de baixo carbono? Indústria de baixo carbono? Novas transição verde? É isso? Será que esse é o ponto? Esses são os problemas do Brasil? Ou será que o Brasil está numa situação tão ruim que gerar emprego, fazer a economia crescer, já tá, assim, cara, já tá bom? Está igual. Além disso, que outra foto, né? Outro momento. Do ponto de vista geopolítico, olha a palavra que o Alckmin está utilizando.
O AB qualifica o Brasil como uma biopotência, ou seja, esse é o lugar do Brasil. O Brasil não nasceu para ser indústria. O Brasil não nasceu para ser pujante e acachapante. O Brasil não nasceu para produzir semicondutores. O Brasil não nasceu para ser um polo de tecnologia exportadora para o mundo. Não. Brasil, biopotência. Só faltou falar que a gente nasceu para comer inseto. Destaquei a necessidade de reforçarmos os laços econômicos e comerciais entre os países, a fim de combater a fragmentação das relações internacionais. Eu nem grifei esse final, porque eu falei, bicho, será que eu tô ficando muito louco? Eu não quero nem grifar para não parecer que eu tô começando a surtar. Porque assim, fragmentar. O que você fragmenta? Um bloco. Não pode, o bloco tem que ser, né, unido necessariamente, não tipo assim, um bloco, né, de um estado único, né, um governo mundial, né, quem sabe até controlado pelo Klaus, com apoio do Alckmin. O Alckmin aí seria um representante no Brasil, né, um secretário avançado, quem sabe. Você vê como são as coisas. Hoje, o que eu venho batendo na tecla desde janeiro, o governo do Dilma, ele traiu a esquerda, mas traiu com todas as forças. Não que o Oriente, não que o BRICS, não que qualquer dos países sejam santos, sejam heróis, mas muito longe disso. Muito longe disso. Passa nem perto. Eu acho que não precisa explicar aqui pra vocês porque o Oriente, né, aquele país bem vermelho que o Dória adora, outros não são heróis. Outros são vários, né? Acho que não precisa explicar porque eles não são heróis. Mas a turma da esquerda, você pega o Breno Altman, você pega o Disseu, você pega diversas pessoas, eles sempre discutem. O próprio Dilma, no seu discurso, fala que não. O mundo multipolar. Multipolar. É o quê? Não, cada país ali, né, que tem seu papel no planeta, etc. Né? Não existe um bater continência assim, de forma automática para as ordens do imperialismo, o imperialismo mandando todo mundo. E eu vejo o Alckmin falar isso a fim de combater a fragmentação das relações. As relações estão bem ruindo, mas também o Ocidente, que de santo também não tem nada, olha o que a Europa está fazendo. Olha o que a Europa está propondo para o Brasil naquele acordo, né? União Europeia-Mercosul, vocês entram com a busanfa, a gente entra com um pé bem grande na bunda de vocês, né? Vamos explorar até o talo. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que aconteceu recentemente lá no Canadá. Você deve lembrar daquela questão que envolve os caminhoneiros. Tá puxado, o Ocidente tá puxando a corda. Mas, ó, não temos que manter unidos. Temos que manter o Brasil de joelhos pra turma do imperialismo que a esquerda um dia fingiu combater. Porque agora, como é o Lula, todo mundo passa pano. Isso aqui dói meu coração. Ontem eu vi uma fala da Paula Schmidt que ela fala assim, ó. Escrever com ódio é fácil. Agora escrever com tristeza no coração. Isso daqui é a notícia que me deixa triste de verdade. Então, o que acontece? Eu falo, meu Deus, é porque o Brasil tem que sofrer tanto? Porque a gente não pode, sabe, avançar um pouquinho? É o eterno voo de galinha. Aí, pega isso aqui, pega aquela questão lá, né? Os zongueiros, neogovernistas. Eu só que a Guajajara tava fazendo lá com o Mark, da Open Society. Aí você volta para o nosso Congresso. Centrão virou oposição, né? Até o momento. Graças a Deus. Aí o Estadão fala o seguinte, né? Que talvez seja a coisa certa pelos interesses não tão certos. Centrão traça plano para emparedar Lula e desidratar ministérios do PT. Eu esperava que esse tipo de coisa não fosse algo para desidratar o PT. Eu acho que eu esperava de coração que o PT fosse a favor disso daqui também. Com o apoio da bancada do agro, o Centrão se articula para votar a urgência do marco temporal. Isso daqui interfere na demarcação de terras indígenas. Não sou especialista no tema, mas eu acho que o Brasil já tem uma quantidade significativa de terra indígena. E mais do que isso, talvez o problema não seja nem demarcar mais. Mas a morosidade e o trabalho e os problemas que isso vem gerando na infraestrutura nacional, no plano de desenvolvimento do nosso país, isso tá complicado. Você passar uma linha de transmissão, né, Luião Tucuruí, foi um caos, tá? Não vai até agora, nem terminou, parece que não vai mais. Aí comentamos ontem, não, o ferrogrão vai passar na terra que foi recém-demarcada, não pode mais, porque vai fazer o quê? Vai passar com a linha em cima da oca? Não, vai explorar lá a bacia do
do Amazonas, petróleo não pressão, mas não pode porque vai passar helicóptero, aí o índio dorme de tarde, aí vai atrapalhar a soneca do índio, o índio não pode dormir direito. Aí você vê que a votação do marco temporal para manter o entendimento atual, não é para mudar, é para manter. Não é que o agronegócio, não é que o centrão, não é que a direita tá propondo algo pior do que já estava. Eles querem manter o que está na Constituição. E isso é uma pauta que é uma derrota para o PT. O PT que atacava o imperialismo. E fala o seguinte, ó, que o judiciário vai retomar o julgamento em 7 de junho, entende a derrubar a tese. A derrubar. Como deseja o governo. Mas o Arthur Lira, simpático com a posição dos ruralistas, decidiu agir para esvaziar o julgamento. Se o plano sofreu outra derrota, novos decretos editados pelo Dilma, delimitando 6 áreas, correm um risco de virarem letra morta. E essa questão do marco temporal é o seguinte, ó, atual momento, só pode meio que ser terra indígena os locais onde os índios meio que já estavam quando a Constituição de 88 foi promulgada. Se eles chegaram na terra depois, aí não pode mais. Tem que ser ali, em 88. Aí eles querem derrubar esse marco temporal, sei lá, vai que o índio descobriu, né, o ancestral falou pra ele que, olha, a gente veio daquela terra ali perto de Belo Horizonte, sabe, onde tem umas minas de ouro, lá atrás, há 100 anos, tínhamos nossos ancestrais, fomos chutados pelo homem branco, aí o índio vai pra lá e fala, a terra é nossa. Ó, a galera falou, viu, vamos cavar aí, cava, eita, olha só, achei um pedaço de pedra, e tem que não achei essa pedra aqui, mas o que essa pedra diz? Diz que a terra é minha. E aí começa esses embates, aí entra estudos antropológicos, etc. Mas a gente fica uma insegurança muito grande. Muito grande. Aí diz, né, que essa batalha, porém, não para por aí. São muitos os que pretendem mexer na medida provisória da questão dos ministérios, 37 ministérios. Estão querendo desidratar alguns ministérios, como o do Desenvolvimento Agrário, do MDA, do Paulo Teixeira, e até porque que o MST vem fazendo. Também falam em fazer algumas mudanças no Ministério do Meio Ambiente. Na outra ponta, partidos com cargos no primeiro escalão, como União Brasil, também se movimentam para assustar o decreto do Dilma que exige o visto de turistas. Estados Unidos, Austrália, Canadá, Japão, para entrar no Brasil. Além disso, o Centrão diz ter votos para derrubar em plenário outro decreto do Dilma, olha só, que restringe a compra de armas de fogo. Será que o Centrão vai abraçar essa pauta? Vai deixar que o brasileiro tenha o direito de se defender? Vai Centrão. Hashtag vai Centrão. E aí, falando do Arthur Lira, ele concedeu entrevista. Eu jurava que o Arthur Lira tinha dito isso daí na CNN. Talvez ele falou na CNN e também na Rádio Bandeirantes. Eu jurava que foi com a Bíblia na CNN, porque eu vi um recorte passando na minha timeline do Twitter, que foi bem a Tsuki que postou, mostrando que o Lira falando que durante o governo Bolsonaro existia confiança, existia delegação, né? Você delegava, você não tem delegação, né? Você delegava, ó, faça isso, faça aquilo outro, e respeito, né, na divisão entre os poderes. E falava que no governo Lula não tem nada disso. É concentrar poder, é falta de confiança, nada anda. E aí o Bernardo Melo Franco, como um bom petista, né, escrevendo na Globo, tem que ser na Globo, como sempre, Lira desafia governo e deixa nova ameaça no ar. O deputado começou a semana com o ultimato, avisou que as coisas não vão andar enquanto o Planalto não agir com mais fluidez. O governo precisa descentralizar, confiar e delegar, disse a Rádio Bandeirantes. Graças a Deus que a relação com a Câmara tá assim, porque no Senado Rodrigo Pacheco continua ainda um vassalo subserviente. Aí veja, trazendo ainda essa questão da pauta verde. Falei para vocês na abertura. O aliado que assim, mais inesperado da história. Randolph Rodrigues entra em campo ao lado do Brasil. Ali, ó. Randolph defende estudos para exploração de petróleo na foz da Amazônia. Segundo o Randolph, o ponto onde a Petrobras deseja furar um poço fica a uma distância de 580 quilômetros da costa brasileira e não na Amazônia. Só são 600 quilômetros. Mar. Para ele, dizer que os estudos
podem ter impacto na floresta seria o mesmo dizer que Belo Horizonte pertence ao Rio de Janeiro. É a mesma distância. O que foi que aconteceu com o Randolfo Rodrigues? Onde estava esse Randolfo Rodrigues no governo Bolsonaro? Eu não estou fazendo essa pergunta aleatória. Vocês vão entender já por quê. Abre aspas. Não tem nenhuma ameaça ambiental. O mesmo risco ambiental que tem nesse lugar tem na exploração da costa fluminense? Tem na costa de Sergipe? Ou na costa do Rio Grande do Norte? Sim, Randolfo. É exatamente isso. Gente, o risco de vazar a exploração de petróleo no Rio de Janeiro é o mesmo risco de vazar na Amazônia. Não tem nenhuma diferença. Não é mais arriscado vazar na Amazônia do que é no Rio de Janeiro. A turma negou. Ele ia comentar. Ao painel. Randolfo Rodrigues defendeu que os estudos devem ser feitos para dar oportunidade do Brasil decidir. Olha o que o Rodolfo coloca na mesa. A gente tem que fazer uma escolha de nação. Uma escolha de Brasil. O Brasil não vai mais abrir nenhum poço de petróleo em mais nenhum lugar. Não vai mais nenhum. Enquanto os Estados Unidos está abrindo novos poços lá no Alasca agora. Não vai cavar mais nenhum poço de petróleo. Vai renunciar em definitivo a essa matriz fóssil. Ou ainda vai fazer a exploração da matriz fóssil de petróleo pelos próximos 40, 50 anos, enquanto essa matriz energética ainda estiver atual. Porque tá. Os carros utilizam, a indústria utiliza. E gente, olha só. Eu tô com um saco de jujuba aqui em cima. Minha mãe trouxe pra mim. Vocês sabiam que plástico é feito de petróleo? Vocês já olharam a quantidade de coisas que é feita com petróleo? Petróleo não é só gasolina, não. O petróleo está muito longe de ser apenas gasolina e diesel e combustível. Está muito longe. É fonte de matéria-prima para diversos produtos. É uma das commodities básicas da indústria. O Brasil não tem indústria. Não tem nada. O Brasil não pode explorar commodity. Não pode ter indústria. É a biopotência. O que é isso? Eu não sei. Mas o Alckmin estava lá entregando no Brasil de mão beijada pro Klaus. Aí eu fiz questão de trazer. Eu gosto. Se tem uma página que eu gosto de ler os comentários, é a Folha de São Paulo. O leitor médio da Folha de São Paulo é o retrato do que virou a esquerda nesse Brasil. Olha aqui. Marco Moreira. O referido senador agora é especialista em meio ambiente, conhecedor geral do universo, deveria permanecer em silêncio até o relatório do IBAMA. Já não basta a hidrelétrica de Belo Monte? Ou seja, o Brasil não devia ter a hidrelétrica de Belo Monte. Cláudia Codeco. Não cabe a você, Randolph, dizer se tem impacto ambiental ou não. Que decepção. Na era Bolsonaro, o que Randolph falava era lei. Agora não. A criatura, né, comeu o criador. Criaram um monstro e o monstro comeu o criador. Júlio Lousada. Ele podia assinar o estudo de impacto ambiental, já que tem tanta convicção. Daria para ouvir uma fala dessas de grande parte do Senado, mas nunca de um senador da rede. Vocês estão entendendo? Eu tô falando, se a gente começar a simplesmente questionar qual o prazo de país, em 6 meses, todo mundo vai perceber que só quem está preocupado com o Brasil é a direita. Prazo de Brasil, prazo de nação, qualquer outra coisa, né? As preocupações reais. Que Brasil nós queremos? Vai ficar bem claro. Quem está preocupado com o Brasil e quem abraçou a agenda woke, né? Sem nem pestanejar. Aí você vê, ó. Na noite de ontem, o G1 noticiou, o IBAMA negou a licença. Não vai ter. Não vai não. Perfurar a bacia não vai ter, não. Não. Tá negado. O risco ambiental é muito grande. E aí que eu falei o seguinte, né? O que mudou? Não era Bolsonaro. Era Bolsonaro, Randolph. Eita, Randolph. Se tivesse dado uma ajuda, irmão. Petrobras contesta a IBAMA e pede liberação de novo pré-sal. Petrobras contestou, mas não sei se vai não. Com 2.200 km de extensão, o trecho é considerado pela estatal como a última potencial fronteira da exploração petrolífera no Brasil. Eu trouxe um parágrafo. O IBAMA, esse mesmo IBAMA aqui que negou a licença, ele estava se encaminhando para liberar a perfuração. Ia deixar andar, ia avançar. Mas com a virada do governo federal, de Bolsonaro para Lula,
o processo passou a ser revisto pelo órgão ambiental. Mudou, né? Fazer o L, a turma é tão simplista, né? É tão simplória. As pessoas são tão limitadas. Eles não entendem. As pessoas, sinceramente, elas não conseguem entender quão complexo é um país, quão complexo é uma estrutura burocrática estatal, tamanho do Leviatã brasileiro, e quão longo podem ser, né? E quão amplo os impactos na vida do cidadão. Lá na frente vai estar aí os países, etc. E tudo mais. Você vê, a gente trouxe aquele texto do Atlantic. Um texto aí, uma publicação, Partido Democrata, falando que, cara, a gente tem que rever aqui o que a gente está fazendo. Temos que repensar aqui na indústria nacional, desenvolvimento nacional. Porque as coisas como estavam indo, né, a globalização e o bipartidarismo, o consenso de Washington, isso tá errado. E deu errado por quê? Porque lá tem uns países, né, no Oriente que não estão seguindo as nossas regras. E eles se industrializaram para valer. Para valer. Hoje o mundo está numa corrida em torno da reindustrialização. O mundo inteiro. O Brasil tem tudo. É uma população com todos os problemas, mas continua sendo Brasil. Tem riqueza para dar, vender, emprestar, mas não avança. Não avança. Tá? Tem grilhões. E esses grilhões você vê que parece que é algemas que vêm de fora do Brasil. Aí, só para encerrar, falei já muita coisa. Já falou do seu tema, mas nem vai dar tempo. Olha isso daqui, gente. Qual o projeto de Brasil que a gente quer? Quais são as preocupações realmente que deveriam estar na mesa na tomada de decisões? Simone Tebet. Vou ler o que o Leonardo Coutinho falou primeiro. Quem vê essas prioridades até pensa que o Brasil é a Suíça. Saneamento 100%, água tratada 100%, coleta e destinação do lixo, transporte público, infraestrutura portuária, rodoviária, urbana, rede de internet nas escolas e no campo. A lista de sucessos é longa, vai Brasil. Eu acho que o Leonardo Coutinho está pontuando tudo que deveria estar num projeto de Brasil. As principais preocupações. Não para Simone Tebet, que é ministra do Planejamento. Ó. As prioridades do Brasil nas relações com bancos de desenvolvimento. É o quê? Indústria? Desenvolver o Brasil? Crédito barato e para todos? Não! Sustentabilidade, equidade de gênero e raça, integração regional. Disse a Simone Tebet para Sérgio Dias Granados, presidente executivo da agência Agenda CAF. A prioridade da Simone Tebet é a Agenda SG. Ministério da Comunicação agora conta com um grupo de trabalho para construir política de raça, equidade e direitos humanos. Essa é são os grandes problemas, os grandes desafios do governo Lula. Diversidade. Entidades da sigla vão à justiça e pedem 5 milhões de Nicolas por, sei lá, né? Aquelas coisas que rolou. 5 milhões. 5 milhões. As mesmas entidades estudam entrar com ação pública contra o Bruno, da dupla Bruno e Marrone. Porque ele fez uma pergunta que não pode. Fóbica. Ele perguntou para uma repórter, né? Se ela tinha um documento desse tamanho, grande, né? Perguntou, você tem? E aí? Aí não dá, né? O entendimento das entidades é de que houve dano moral coletivo. Porque esse tipo de ofensa é muito usada contra a coletividade das pessoas trans. Aí, olha que engraçado. Eles querem entrar com ação coletiva. Mas, você vê, né? Ele falou com a repórter isso daí. Esse tipo de ação que estão entrando aí, com o mesmo valor, né? Deixa eu ver se você nem botou o valor, mas querem 5 milhões também. Eu acho que são 5 milhões, então eu posso estar errado. Me depende do valor. É um tipo de ação que, caso a pessoa seja condenada, não é a vítima que ganha o valor da indenização. Esse recurso é destinado a fundos para iniciativas de enfrentamento a esse tipo de violência. É uma ação que manda uma mensagem à sociedade de que esse tipo de piada, esse tipo de preconceito não deve mais ser tolerado. Não tolere mais piadas.
Teve o caso Léo Lins. Vocês devem ter visto. Justiça proíbe Léo Lins de sair de São Paulo por mais de 10 dias sem autorização por comentários odiosos contra minorias. Aí o Léo Lins, ó, ele não pode fazer. Tá proibido de deixar a cidade que reside por mais 10 dias sem autorização judicial. Proibição de manter, transmitir, publicar, divulgar, distribuir, encaminhar ou realizar download de quaisquer arquivos de vídeo, imagem ou texto com conteúdo depreciativo ou humilhante em razão de raça, cor, etnia, religião, cultura, origem, procedência nacional, regional, orientação sexual, de gênero, condição de pessoa deficiência, idosa, criança, adolescentes, mulheres ou qualquer categoria considerada como minoria vulnerável. Ele até brincou no punk, né? Não pode baixar nem música direito, né? Só se for do homem branco hétero. Proibição de realizar em suas apresentações quaisquer comentários em relação às minorias citados acima. Obrigação de retirar do ar em plataformas virtuais, sites, redes sociais ou qualquer aplicação de internet arquivos de vídeo, imagem ou texto com conteúdo depreciativo mediante em favor das minorias citadas. Comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades. Acabou, irmão. Isso daqui foi graças ao Danilo Gentili. Graças ao Oscar Filho, ao Fábio Porchat, ao Maurício Meirelles, toda essa turma isentona, ou os petistas pra valer, que fizeram campanha aberta para o Lula. Ah, mas eles não falam que votaram no Lula. Foi campanha aberta, que passaram aí 4 anos mentindo da forma mais baixa que existe para falar, né, que vote nulo no final. Então, é boa. Todo mundo sabia que a eleição seria Bolsonaro versus o cara do PT. Todo mundo sabia. Se você tá contra Bolsonaro, irmão, não vem com esse papo que você tá contra tudo. Você tá a favor do outro. Sem hipocrisia aqui. Então, parabéns, Danilo Gentili. Isso é o que você fez com seu amigo, né? Vamos botar aqui muito entre aspas. Aí você vê essas questões ligadas a discussões tanto judiciais. O Joaquim Barbosa falou que Lula vai cometer um erro se não escolher um negro para o STF. Nada contra. Mas eu sempre fico questionando quais são as prioridades. Hoje em dia a coisa tá tão complicada que eu fico pensando assim, pô, será que o grande ponto não seria vamos botar um cara aqui que tem um bom domínio do direito, que ninguém no Brasil questione o cara, fala, rapaz, esse cara aqui é o gênio do direito. É um cara, não tem nem como ser contra um cara desse. Aí, eu sei que eu queria terminar o vídeo com menos de 1 hora, mas eu tinha que comentar essa notícia aqui, a próxima. Olha isso aqui. Preocupações. O PT do Lula, no Rio Grande do Norte, criou uma cela virtual para presos sem tornozeleira. Cela virtual, gente. É um Tamagotchi que o cara tem lá. Não, é pior. Governado pela petista Fátima Bezerra, o Rio Grande do Norte viu uma situação surreal no seu sistema prisional. Segundo o representante do Ministério Público Local, a gestão estadual deixou de honrar contratos, não sei por que deixou de pagar, né? Mas de fornecimento de tornozeleiras eletrônicas aos presos do regime semiaberto. Não tem dinheiro. Sem dinheiro, a empresa parou de fornecer os aparelhos. Os presos do semiaberto, que precisavam de monitoramento, foram submetidos a algo inovador. A gestão petista criou uma cela virtual. Que veio a ser uma cela virtual. Com a palavra, um representante do Ministério Público Potiguar. O preso vai para o semiaberto sem tornozeleira, mas para o juiz e para o governo, ele está na cela virtual. Só não faz de conta. O governo petista explicou mais cedo o que vem a ser a cela virtual. Trata-se de uma fila de espera para a instalação do equipamento. Enquanto ele não chega, o preso está livre, leve, solto, mas o governo jura que está fiscalizando cada um dos 135 detentos que circulam sem monitoramento no estado. Cela virtual. Facção do Rio Grande do Norte financia funks no YouTube que enaltecem terror, diz a polícia. Funkeira recebeu 10 mil via Pix para fazer, né, música enaltecendo a facção. Só que de curiosidade, né? Prioridades. As prioridades. Rapaz, não me tá latindo igual uma louca, viu? Petista quer audiência no Senado sobre importância do funk. Prioridades. Humberto Costa.
Assim, necessário se faz que o poder público forneça aos cidadãos os meios e serviços essenciais para efetivar o direito a essa fruição cultural, quais sejam segurança, meios de transporte, condições ambientais e de saúde pública, além de zelar efetivamente pelo funk como bem cultural e material. Aí só para fechar isso aqui, essa é a última, eu prometo. A gente comentou aqui mais cedo, né, do IBAMA, como mudou, né, a composição, o governo Bolsonaro, você vê que tudo muda. Aí fala o seguinte, que o Conselho de Política sobre Drogas terá eleição após ser esvaziado por Bolsonaro. Aí falava o seguinte, que na época, o então presidente disse que a esquerda se infiltrou em nossas instituições e passou a promover sua ideologia transvestida de posicionamentos técnicos. Fico me perguntando, será que é isso que aconteceu no IBAMA? E eu não falo isso porque é um direitista que está questionando o IBAMA. É porque eu tô vendo o senador Randolfo Rodrigues, que era abraçado pela imprensa como um dos maiores gênios do Brasil, uma das pessoas que nunca erraram, que sempre estava certo e sempre tínhamos que defender o Randolfo Rodrigues. O Randolfo Rodrigues pontuou que, cara, meu Deus, não justifica o que o IBAMA está apresentando. E isso aqui era o governo que a gente tinha, e jogaram no lixo. A década da esquerda se infiltrou em nossas instituições e passou a promover sua ideologia transvestida de posicionamentos técnicos. O decreto que assinei hoje extingue vagas para órgãos aparelhados no Conselho Nacional sobre Drogas e acaba com viés ideológico nas discussões. Uma coisa que a Rede Globo, Natuzaneri, André Trigueiro, Militão sempre acusam Bolsonaro foi de desmantelar o IBAMA. E vocês estão vendo o IBAMA aí do Dilma, né? Eu fico por aqui. Vou mandar todos esses vídeos do Disseu, da Ana Prestes, da Cantanhede lá no Telegram, na descrição. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Tem um Antônio Valeu, tem uma inscrição. Fico muito feliz com todo o apoio de vocês, né? Temos aqui todo dia nessas porcaria de notícia e registrando o que acontece. Por mais que doa, tem que encarar, né, a realidade de peito aberto. Mas isso me entristece, sabe? É ver... Cara, perseguição eu já fico triste. Mas colocar o Brasil em segundo plano, o brasileiro não merece isso. Por todos os problemas do brasileiro, com jeito, ele não merece o que estão fazendo. Fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.